Olá, aqui é o professor Bill Farney. Estamos aqui para mais um estudo dirigido hoje aqui no nosso canal. Obrigado você que está inscrito, que está inscrita, né? E para você que está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, na nossa grande comunidade que tem crescido aqui, né? Então nós vamos nós vamos iniciar, na verdade, nesse nosso estudo dirigido aqui, uma sequência de videoaulas de concreto protendido. Hoje é um estudo inicial, preliminar, para a gente poder dar o start, e nós vamos passar, né, por alguns pontos muito importantes no estudo de estruturas protendidas, para a gente poder debater, para a gente poder trocar experiências, para que eu possa ajudar, né, você que está precisando aí, né, de informações um pouco mais didáticas e mais detalhadas sobre estruturas de concreto protendido. Além do que, né, no segundo semestre agora do ano de 2021, o professor Bill vai oferecer um curso de estruturas de concreto protendido, que vai se juntar aí ao curso de concreto armado que eu já tenho, projeto de estruturas, né, de pequeno porte, e ao projeto completo de estrutura metálica. Nós vamos ter agora o projeto de estruturas protendidas, né, um curso voltado para edificações de pequeno porte, pequeno e médio porte, né, sobrados, por exemplo, né, onde se precisa de grandes vãos e tudo mais, né? Então, para comemorar esse start aí, né, o curso ainda está sendo montado, mas o lançamento dele está sendo agora, para que em meados de agosto, setembro, a gente já consiga montar uma primeira turma. Vai ser online, né, um curso nas primeiras turmas agora pelo menos online, e no futuro breve aí fazer presencial também, se Deus quiser. Aproveita então a nossa primeira videoaula sobre concreto protendido, e a gente se vê aí nas próximas, para a gente poder compartilhar aqui muito conhecimento bacana. Obrigado por estarem aqui e aproveitem o vídeo. Então estamos aqui para mais um vídeo, para mais um estudo dirigido do professor Bill, e esse vai iniciar uma série de aulas de estudos dirigidos que eu quero fazer na área de concreto protendido, comemorando aí o lançamento do meu curso de dimensionamento de estruturas protendidas, voltados aí um curso voltado principalmente para edificações de pequeno e médio porte, com grandes vãos, que tem sido o desafio, né, de muitos calculistas, principalmente quando o assunto são residências, edificações residenciais em condomínios de luxo, em condomínios fechados, e a gente acaba tendo que projetar, né, uma estrutura com grandes vãos de vigas e lajes principalmente. Bom, então nós estamos aqui iniciando nesse primeiro estudo, nesse estudo dirigido na área de proteção, e hoje nós vamos falar de princípios básicos, né, para dar uma startada aí com o pé direito nessa nova caminhada que vocês vão me acompanhando aqui no nosso canal. Bom, como de costume, eu gosto de usar o material do professor Paulo Bastos, da Unesp, de Bauru, São Paulo, que é esse material que nós estamos aqui. É um material didático, disponível, né, na internet, no site do professor Paulo Bastos, e é um material que eu gosto bastante em concreto armado também, e que nos permite explicar e entender, né, os princípios do concreto armado e protendido de maneira bem clara e bem didática, tá bom? Bom, o nosso assunto aqui, pessoal, ele se refere a dependendo do ponto de vista, uma evolução do concreto armado, né? Então, nós temos sempre a certeza de que o concreto armado é um material muito limitado, né? Então, quando nós vamos trabalhar com elementos de concreto armado submetidos à flexão, nós temos que limitar normalmente os vãos, a distância entre os pilares, para que a gente tenha vigas seguras e econômicas na medida do possível. Então a gente tem em mente aí que 5, 6 metros normalmente é
é uma distância boa, né, para que a gente tenha vãos de vigas dentro da normalidade e conseguindo alturas de viga aí entre 40 e 50 centímetros, né? Acima disso, é possível ainda fazer em concreto armado, mas a gente começa a ter vigas com alturas muito grandes e que muitas vezes prejudicam a proposta da arquitetura, né? Prejudicam até a proposta, às vezes, do projeto elétrico, do projeto de iluminação, né? Então, vigas muito altas realmente vai trazer uma série de inconvenientes, mas com concreto armado não tem muita outra saída, né? Então a gente sabe, vou pegar esse exemplozinho aqui de princípios básicos do professor Paulo Bastos, onde a gente tem uma viga biapoiada com carga uniformemente distribuída e a gente sabe que essa carga externa ela vai provocar um momento fletor, onde as primeiras fissuras nessa peça elas tendem a aparecer no meio do vão, né, onde eu tenho o ponto de esforço máximo. Bom, à medida que essa fissura ali no meio, né, que é mais ou menos essa aqui, na hora que ela começa a aparecer, a gente tem a armadura começando a funcionar, né, a partir do momento que abre a primeira fissura, nós temos a armadura iniciando o seu trabalho, por isso que a armadura é chamada de armadura passiva, né? Nós temos essa nomenclatura de armadura passiva. Alguns autores não gostam, não, né? Mas faz todo sentido, dependendo da interpretação, né? Tudo que é passivo precisa ser ativado em algum momento. A gente sabe que se não há fissura na peça, a armadura lá dentro ela não está trabalhando, né? Ela vai realmente fazer alguma diferença quando nós temos uma abertura de fissuras. Bom, na medida que essa fissura encontra um CA50, uma armadura longitudinal, ela ou se estabiliza, dependendo do aço que tem ali, ou ela vai continuar progredindo caso a minha armadura seja insuficiente e outras fissuras de flexão vão abrindo ali na vizinhança. Bom, durante esse processo de flexão, que já é bem conhecido provavelmente da maioria de vocês que estão me assistindo, o que nós temos é uma situação onde eu tenho tensões, isso aqui é uma distribuição de tensões na peça, estudada na disciplina de resistência dos materiais normalmente, né? Mas que no concreto armado ela tem um jeitinho um pouco diferente, né? Então a gente sabe que essa região que eu estou colorindo em vermelho, ela vai sofrer tensões de flexão, e essa região onde eu estou colorindo de azul, eu tenho tensões de tração, né? E logicamente que as tensões de tração, se vocês olharem, elas são sempre representadas no nível da armadura. Percebam, ó, no nível da armadura. Esse pontinho que eu estou colocando aqui de preto é a nossa linha neutra, né? É o ponto da linha neutra. E, considerando a presença das fissuras, obviamente, e acima dela a gente tem uma região que está toda comprimida e abaixo dela o concreto que está tracionado, esse concreto ele é simplesmente ignorado, né? Então vocês estão vendo que o concreto aqui embaixo ele simplesmente foi ignorado, sendo que a resultante de tração já foi considerada aplicada diretamente no centro de gravidade da armadura e lá na zona comprimida a gente tem a resultante de compressão no concreto, o RCC. Bom, aqui eu comecei a aula pegando esse exemplo aqui do Paulo Bastos. Por quê, pessoal? Porque o grande problema, né, do concreto armado é justamente isso. É quando eu vou vencer um vão muito grande, né, e estou limitado ali em termos de altura de viga, a gente vai ter deformações excessivas na viga de concreto armado, né? Então, quando a gente fala de estado limite de serviço, e a gente vê escrito assim, ó, DEF, isso é um critério da NBR 6118, e logicamente que as normas de metálicas, madeiras, todas elas têm os seus critérios também, mas a NBR 6118 ela diz para nós que nós temos que nos atentarmos quanto a deslocamentos excessivos,
né? Então a nossa viga e a nossa laje elas não podem sofrer, né, deslocamentos fora dos padrões, fora do que é preconizado na norma. Então, quando eu quero vencer um vão aí muito grande com a viga de concreto armado, eu tenho uma deformação intensa, fora dos padrões permitidos pela norma, e a consequência direta da deformação, né, desses deslocamentos excessivos que provocam uma deformação anômala, nós temos basicamente uma consequência de fissuração. Né? Então a gente chega no concreto armado num nível de fissuração inaceitável, né? Por conta de uma deformação inaceitável, né? Por conta de deslocamentos extremamente intensos e fora dos padrões e dos limites, né? Que a norma diz para nós temos que respeitar. Então a fissuração a gente sabe que pode levar a uma estrutura ruptura, obviamente, mas pode também agravar, né, talvez até mais do que a ruptura, né, pode agravar o quadro de patologias. Né? Então, o critério de durabilidade, né, que a gente tem que projetar estruturas duráveis dentro dos parâmetros aí normativos, então a gente vê essa durabilidade não sendo atendida. Né? E a gente vê uma degradação do material e da estrutura e da segurança como um todo acontecer de uma maneira muito rápida. Né? Então a ideia do concreto protendido nasceu da onde? Da gente procurar reduzir essa fissuração, né? Realmente limitar essa fissuração, assim, vencer grandes vãos com concreto, sem precisar migrar para metálicas, né? Com peças razoáveis, ou seja, sem peças muito grandes, e que a gente tivesse um sistema onde essas fissuras, né, que vão abrir ali, principalmente por volta do meio do vão, para carga distribuída, né, pensar num sistema onde eu não deixaria essa fissura abrir ou pelo menos minimizasse elas e conseguisse vencer um vão grande com vigas pequenas, relativamente pequenas, né? Então, esse problema da fissuração que vem, né, como consequência de uma deformação excessiva, e vocês vão ver o Paulo Bastos falar aqui, ó. Então, para quem já assistiu outros estudos dirigidos aqui no meu canal, sabe que isso aqui é como vocês vão estudar essa apostila com essa explicação minha, com um temperinho a mais aí do professor Bill, né? Então é isso que vocês vão ler aqui, ó. O Paulo Bastos, ele comenta exatamente isso que eu falei, né? E as flechas resultantes, né, estão fora dos padrões e junto com isso eu tenho grandes deformações na armadura tracionada, né? Então a gente sabe, pessoal, que na região da armadura, que é essa região azul aí que eu coloquei, né, com o momento excessivo, que vem de grandes vãos que eu estou querendo vencer sem uma altura de viga adequada, com o momento fletor excessivo, a gente sabe que essa armadura azulzinha ela vai alongar, ela vai sofrer deformações de alongamento, e o concreto é um material que não consegue acompanhar esse alongamento. O aço ele é um material chamado de material dúctil, né? Então, um material que conta com a propriedade chamada de ductilidade, que é justamente isso, essa propriedade de alongar bastante antes de uma possível ruptura, né? Então, o aço consegue fazer isso, determinados tipos de aço, como o CA50, né? E o concreto, por ser um material pétreo, é uma pedra, né? Se vocês pararem para pensar. Ele tem baixa resistência à tração, eu acho que todo mundo já tem essa informação, né? E com isso ele não acompanha, né? Esse alongamento do aço, né? E aí eu tenho problemas com aberturas de fissuras fora, né, do que a gente deseja. Né? Então nós temos normalmente que pensar em reduzir a tensão na armadura para que a gente tenha menos deformações na armadura, e tendo menos deformações na armadura, por consequência eu tenho uma abertura de fissuras um pouco menor, né? Então é mais ou menos isso que está escrito aqui, né? Ou seja, limitar a deformação máxima, né, ali no aço, também limitando a tensão que vai atuar. Por exemplo, olha só, pessoal,
Essa figurinha aqui, ó, na página 2 do professor Paulo Bastos, essa apostila de protensão, né? Ele mostra aqui uma viga protendida. Essa mesma viga biapoiada que estava mostrando aqui na página anterior, né? Aqui eu tenho, por exemplo, se eu esquecer esse AP, que é essa armadura protendida, né? Se eu não pensar nela, eu tenho, por exemplo, uma viga biapoiada com carga distribuída. A gente sabe que o momento fletor numa viga dessa é Q/8. Por isso que o vão interfere tanto no comportamento da viga, né, pessoal? Não sei se vocês já pararam para notar, mas, por exemplo, o que interfere no momento? É a carga e o vão. Só que o vão, ele tem uma contribuição muito maior, ele tem uma variação quadrática. Então, percebam na formulazinha do Q/8 que o aumento de carga, ele às vezes não acompanha o aumento de vão. Então, às vezes, aumentar a carga não leva a estrutura a dar problema necessariamente. Mas quando eu aumento um pouquinho o vão, ele é elevado ao quadrado, né? Então, acréscimos pequenos no vão já podem dar acréscimos muito grandes no momento fletor. Por isso que a gente, né, tem essa limitação toda ali no concreto, até por conta do seu peso próprio, né, da sua densidade. Bom, então esse momento, pessoal, seria esse aqui, ó. Então, o momento da carga externa, vocês vão concordar comigo que ele vai fazer isso aqui, ó. Então, o carregamento externo, ele vai produzir compressão na parte de cima e tração na parte de baixo, ou seja, momento positivo. Não é isso que acontece numa viga dessa? Eu tenho o chamado momento positivo. E aqui, a distribuição de tensões, né, que acontece numa viga dessa, é justamente isso, né? Olha lá. Tensões de compressão e tensões de tração na parte de baixo, né? Ó, tensões positivas e tensões negativas. E aí a seção gira em relação, né, a esse momento que está atuando na peça. Qual que é o intuito da protensão, então, pessoal? É aplicar um esforço contrário, né? É realmente fazer uma compensação desse carregamento externo, desse efeito do carregamento externo, tentando aplicar tensões de compressão onde eu tenho tensões de tração. Então, por exemplo, se eu aplico uma força P, igual vocês estão vendo, deixa eu fazer aqui de outra cor. Se eu aplico agora uma força P, né? Reparem que ela está na parte de baixo da viga, ou seja, abaixo do eixo da viga. Se eu aplico essa força de compressão, o meu diagrama de momento fletor, ele se inverte. Vocês vão entender aqui comigo que a viga, de uma forma exagerada, obviamente, vai fazer isso, ó. Né? Então, eu tenho, né? Então, eu vou pegar esse P, o eixo da viga, o centroide, mais ou menos aqui, né? Eu vou ter uma distância que eu vou chamar de E de excentricidade. E esse momento aqui, né? Essa carga P, ela vai causar, né, um momento devido à protensão. Essa aqui seria em relação ao carregamento, né? Da proteção seria o quê? P vezes E. Então, eu coloco uma excentricidade ali para baixo, justamente para ela causar uma flexão para cima. E aí, eu vou causar o quê, pessoal? Uma tensão de compressão aqui embaixo, onde eu tinha tração. E vou gerar uma tensão de tração lá em cima, por consequência, onde eu tinha uma tensão de compressão. Então, o que a protensão vai fazer nesse caso? Olha, quando eu tenho uma viga biapoiada de concreto armado, nós temos duas possíveis falhas dessa viga. Essa viga pode falhar por um escoamento da armadura passiva do concreto armado, né? A armadura insuficiente, ela vai escoar e vai romper. Ou então ela pode sofrer com o esmagamento do concreto lá em cima na zona comprimida. Então, uma viga de concreto armado, ela pode romper lá embaixo, se o aço for insuficiente em termos de resistência, ou lá em cima, caso o meu concreto comprimido não dê conta. E a protensão, claro, se bem projetada e bem aplicada, né? Bem pensada, ela vai introduzir tensões de compressão onde eu tenho tração, ou seja, dependendo do nível de protensão,
eu posso eliminar as fissuras ali na parte de baixo da seção da viga, né? Na viga, na seção mais solicitada, né? Então eu posso impedir 100%, é possível chegar nisso, né? Que não abra nenhuma fissura na nossa viga. E na parte de cima, eu acabo gerando um pouco de tensão de tração que acaba aliviando as minhas tensões de compressão que eu já tinha, né? Então, a proteção ela vai ajudar o concreto lá onde ele não está dando conta, que é na parte tracionada, mas dependendo do dimensionamento, ele também vai ajudar o concreto quando a gente pensa numa compressão excessiva, né? Na parte de cima da viga, causando um pouquinho de tração, aliviando essa compressão. É claro que se essa proteção não for bem pensada, bem dimensionada, ela gera trações na parte de cima da viga que também ficam inaceitáveis, né? Então, a gente tem que calcular a força de proteção, que é o que nós vamos entender aí mais para frente também, né? De uma maneira adequada para que a gente não resolva um problema causando outro. No final, é possível, tá? Não tem vários objetivos, mas é possível chegar num desenho como esse. E qual que é a leitura que a gente faz de um desenho como esse? Que embaixo eu posso aplicar uma força de proteção de tal forma que a tensão de tração que antes existia vai ser completamente compensada com a tensão de compressão. Ou seja, eu posso chegar num ponto de tensões nulas na face inferior da viga. Ou seja, eu não tenho tensões de tração, nem de compressão. Se eu não tenho tensões de tração, eu não tenho fissura. Se eu não tenho fissura, a minha seção pode ser calculada no estágio 1. Lá em concreto armado, acredito que todos vocês, se não estudaram ainda concreto armado, se já estudaram concreto armado, já viram. Se não viram, vão estudar aí no futuro, né, ainda. Mas o estágio 1 é a situação de projeto, né, uma situação que se encontra na nossa viga, em que a gente fala que não há fissuras e que aí eu posso considerar as equações da resistência dos materiais, como a lei de Hooke, né, que fala que eu tenho proporcionalidade entre tensão e compressão, entre tensão e deformação. Eu posso ainda calcular as flechas da minha viga, que são os deslocamentos verticais, com as equações da resistência dos materiais, considerando a inércia bruta, considerando a seção transversal íntegra. Porque quando eu estou no estágio 2, onde eu já tenho presença de algumas fissuras, a gente já não consegue calcular a flecha com tanta exatidão, né? Porque eu tenho a presença da fissura e que muda, né? Que onde eu tenho uma redistribuição de tensões muito grande, muito intensa, e que acaba, né? Eu às vezes não conseguindo calcular com certeza, com precisão, as minhas flechas. E no estágio 1, a gente tem a certeza, né, que aquelas equações que eu estou usando vão me dar flechas muito exatas, muito precisas, né? Então, trabalhar no estágio 1 com concreto armado, normalmente só é possível no concreto protendido, né? Quando a gente trabalha com concreto. No concreto armado a gente até pode, mas a níveis de carregamento extremamente pequenos, de modo em que as tensões de tração na face inferior da viga não vençam a resistência à tração do concreto, que é muito pequenininha, e a gente sabe que no dia a dia, nos casos práticos, isso não existe. É muito complicado de acontecer, né? Então, normalmente a viga de concreto armado, né, forçadamente, muitas vezes, vai trabalhar no estágio 2. Daí vem a dificuldade de se estimar com precisão, né, ou de se calcular com mais precisão a flecha numa viga de concreto armado, né? E não ter que recorrer a métodos específicos para fazer esse tipo de dimensionamento, tá bom? E lá em cima, onde eu tinha tensões de compressão de repente mais intensas, ela foi reduzida um pouquinho pela presença de algumas tensões de tração. Então meio que deu uma aliviada e eu tenho tensões de compressão dentro do que o meu concreto resiste, né? Até porque nós vamos ver aí nos próximos estudos dirigidos, né, que a gente usa concretos com resistências maiores, né, com FCKs maiores, no concreto protendido. Justamente por isso, né, para que ele resista às tensões de compressão
que são inseridas na peça e que não apresente ali, né, problema em termos de durabilidade também, com certeza, né? Bom, isso é o que está falando aqui, se vocês, né, o que eu acabei de falar, né, que a peça protendida, né, ela vai usar concretos e aços de resistências muito mais elevadas do que a gente usa em concreto armado, né? Então, em concreto protendido é muito comum se usar 40, 50, 60 MPa de resistência, né? Inclusive para a classe de agressividade 2 da norma, da 6118, o mínimo é 30 MPa, né? Para começar a brincadeira, para começar a história. E classe 2 em ambiente urbano, longe do mar, né? Então, em regiões litorâneas, isso é mais intenso ainda, né? Mais rigoroso. E os aços, né? A gente trabalha muito com CA50, que tem 500 MPa de tensão de escoamento. E no concreto protendido, a gente vai ver isso também em outros vídeos aqui no canal, agora nessa sequência que a gente está começando, né? Vocês vão ver comigo que nós temos aços que chegam a 1.700, 1.900 MPa, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para entender como é que isso tudo vai funcionar. Muito bem. Então, para o nosso vídeo aqui, esse vídeo introdutório não ficar muito grande, né? Para que vocês assistam ele com mais conforto, né? Vídeos grandes às vezes ficam ruins, né? Da gente entender e aprender também e acompanhar. Aqui ele está ilustrando uma viga de concreto simples, né? Onde eu não tenho armadura nenhuma, então simplesmente a viga vai se separar em 2 pedaços, né? A fissura ela vai abrir, aí vai evoluir para uma trinca, depois para uma fenda e por aí vai embora até realmente quebrar a peça ao meio, porque eu não tenho nada para impedir isso. No concreto armado, eu tenho as fissuras até sob controle, muitas vezes, né? Numa viga bem dimensionada, as fissuras estão sob controle, desde que eu tenha vãos razoáveis, né? Eu não posso vencer vãos muito grandes porque eu não consigo chegar num equacionamento de altura legal, né? Uma altura boa, sem ser uma viga monstruosa, e com armadura razoável e com comportamentos dentro do que a gente esperava. Então a coisa não fecha, né? Então ou eu tenho que aumentar a altura, ou eu tenho que limitar o vão, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E o protendido chega aí para poder ajudar a gente nesse quesito. Tá, então é uma leitura muito boa, né, que eu recomendo para vocês, para vocês diferenciarem, né, aí o concreto simples, o concreto armado, o concreto protendido, e o que eu falei mais cedo ali para vocês, armadura passiva e armadura ativa, que é o que a gente chama que é armadura de proteção. A armadura passiva ela precisa ser ativada por alguma coisa, que no caso é a fissura, ela passa a trabalhar a partir do momento que a fissura acontece, e na armadura ativa não. Desde o início da vida da estrutura, vamos dizer assim, aquela armadura já está tensionada, antes mesmo do carregamento ser aplicado na viga, eu já tenho tensões na armadura, esperando que o carregamento aconteça ali no futuro, né? No futuro breve. Bom, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar, principalmente no próximo estudo dirigido, pessoal, nós vamos falar aí sobre a fabricação das peças protendidas e eu vou exemplificar com vocês os tipos de proteção que nós temos, tá? Nós temos a pré-tensão, nós temos a pós-tensão, né? Então, para vocês saberem as metodologias executivas, junto com os tipos de proteção que a gente tem aí à disposição e quando que se usa um, quando que se usa outro, né? E na sequência a gente fala também sobre os materiais que são usados, falar um pouquinho mais do concreto, o que eu tenho que tomar os cuidados, né? Qual o concreto que a gente usa, qual que é o aço que a gente usa, quais são as recomendações, quais são os cuidados, né? E a partir daí a gente vai evoluindo, tá bom? Então a ideia é essa, é compartilhar com vocês a partir desse vídeo aqui, um conhecimento mais amplo, mais aprofundado no concreto protendido, tá bom? Então para vocês não perderem aí nenhuma aula daqui para frente, aqui no YouTube,
vocês se inscrevam nesse canal, você que está chegando aqui agora, né, não conhece o Professor Bill ainda, e ativa o sino, né, o famoso sininho aí do YouTube, para que na hora que o Professor Bill postar uma aula, vocês já conseguem, já recebem a notificação e já programam aí para assistir. Pega o link desse vídeo, passa aí para os colegas, põe nos grupos do WhatsApp, né? Então, lá no Telegram, chama o pessoal aí para participar dessa comunidade aqui do Professor Bill, que tem crescido a cada dia, tá bom? E muito em breve nós vamos vir aqui com um segundo estudo dirigido em concreto protendido, dando sequência a partir dessa parte, para falar um pouco de fabricação e tipos de proteção. Um abraço, obrigado por terem me acompanhado até aqui, fiquem com Deus. Até a próxima aula.